The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. As criaturas sobrenaturais que vamos trazer esta semana são as Banshee. Poderão seguir o nosso podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou o Ruben Teles. E eu sou a Beatriz Mateus. Bia, sabes o que é que são as Banshees? Não sei, Ruben, queres contar-nos? Banshee é um ser fantástico da mitologia celta da Irlanda, que é conhecida como Bian Niga. Não sei se está bem dito ou não, mas é o nome que aparece aqui. Fala-se que a Banshee seria um ser maligno. A lenda diz: as Banshees provêm da família das fadas. É a forma mais obscura delas, visto serem seres que previam a morte. As Banshees, resumidamente, eram consideradas mensageiras da morte, algo sobrenatural. Tradicionalmente, quando uma pessoa de uma aldeia irlandesa morria, uma mulher era designada para chorar no seu funeral. Nós em Portugal chamamos essas pessoas de carpideiras. Não sei se já conhecias essa expressão, mas... Já ouvi falar, sim. Mas as Banshees não só, ou neste caso, só podiam lamentar a morte das 5 maiores famílias irlandesas. A sério? Neste caso eram os O'Neills, os O'Briens, os O'Connors, os O'Gradys e os Cavanaghs. Espero ter dito isto bem também. Neste caso, uma fada era responsável por cada família. Seria o choro da mulher fada. Essas mulheres fadas apareceriam sempre após a morte para chorar no funeral. Conta a lenda que quando um membro de uma família morria, longe de sua terra, o som das Banshee gemendo seria o primeiro aviso da morte. Cada Banshee tinha a sua ligação com as famílias. Também se diz que essas mulheres, como já mencionei antes, chamadas de fadas, seriam fantasmas. Talvez o espírito de uma mulher assassinada ou uma mulher que morreu ao nascer. Na Irlanda, acredita-se que aqueles que possuem o dom da música e do canto são protegidos pelos espíritos. Um dos espíritos, Mesmo. yeah, um dos espíritos é o espírito da vida, que é a profecia, cujas pessoas são chamadas de Fey e têm o dom da visão. O outro espírito é um espírito da maldição, que revela os segredos da má sorte e da morte. E para essa trágica mensageira, o nome dela é a Banshee. Super interessante. E já agora, Ruben, sabes-me dizer qual é a sua aparência? Segundo a minha pesquisa que eu tenho aqui, diz que, sejam quais forem as suas origens, as Banshees aparecem principalmente sobre um dos 3 disfarces: uma jovem, uma mulher ou uma pessoa esfarrapada. Isso representa o aspecto tríplice da deusa celta da guerra e da morte, chamada Morrigan. Ela normalmente usa uma capa com um capuz cinza, ou uma roupa esvoaçante ou uma mortalha. Ela também pode surgir como uma lavadeira e é vista lavando roupas sujas de sangue daqueles que irão morrer. Nesse disfarce, ela é conhecida como Biniga, ou a lavadeira. Segundo a mitologia celta, também pode aparecer em forma de uma jovem e bela mulher, ou mesmo uma velha repugnante. Qualquer que seja a forma, porém, sua face é sempre muito pálida como a morte, e os seus cabelos por vezes são negros como a noite, loiros como o ouro ou ruivos como o sol. Os seus traços mais característicos são os seus olhos, que se tornam cor de fogo após séculos de choro e lamento pelas pessoas que tanto amaram nas suas vidas terrenas. Muito bem. Disseste-me há pouco também que as Banshees soltavam um gemido sempre que alguém morria. Como é que seria esse som? Bem, o som era especialmente triste, que parece o som melancólico do uivo do vento e tem o tom da voz humana, além de ser audível a grande distância. Embora nem sempre seja vista, o seu gemido é ouvido. Usualmente à noite, neste caso, quando alguém está prestes Uhum. a morrer. Também diziam que o lamento delas, ou o seu grito, poderia ser ouvido a quilómetros de distância. Por isso, vê lá. Poderia ser tão agudo que quebrava os vidros e poderia estourar até mesmo um crânio. Meu Deus. E não sei se por acaso vistes alguma das séries do Supernatural. Eles já há aqui uma imagem que Apareceu, também não passa. é? Exatamente. Já vi, gosto bastante e à medida que também estás explicando isso, eu estou a ter aqui
uns flashbacks de alguns episódios que me estão a fazer lembrar realmente algumas dessas coisas. Yeah. É bom E olha, lembrar já que. agora Diz, desculpa. diz-me. Ia-te dizer que é bom lembrar que as Banshees pertencem exclusivamente ao povo celta. Elas jamais será ouvida anunciar a morte de qualquer membro de outras etnias que compõem a população irlandesa. Muito bem. E já agora, elas só têm uma aparência feminina? Não. Segundo aquilo que eu consegui pesquisar, as Banshees podem aparecer de várias formas, como um corvo, uma lebre, uma doninha ou um arminho. Sabes o que é um arminho? O que é um arminho? Era isso que eu te ia perguntar. Tu por acaso vistes aquela série da HBO que é de His Dark Materials, que é Não vi. baseada na Bússola Dourada? Vais Ah, ter de me explicar mesmo. a personagem principal tinha uma criatura que ele chama o Daemon, que Ok. é uma das formas que ele tem, que eu agora também não te consigo explicar ao certo, era de um arminho. Aquilo parece uma, sei lá, podes falar, uma fuinha, uma coisa assim parecida, não sei. Ok, assim é mais É fácil um bicho de visualizar. pequenino, peludo, fofinho, pronto, basicamente é isso. Muito bem. Também, elas têm formas de animais associados na Irlanda à bruxaria. Em Ok. algumas, yeah. Em algumas histórias, as Banshees aparecem também como homens. Estes possuem os olhos cor de mel ou verdes, longos e encaracolados cabelos castanhos e corpo magro. Muito bem. E sabes se há alguma referência das Banshees na cultura popular? Há várias até. Eu tenho aqui algumas que consegui apanhar. Por exemplo, na saga dos livros da Rainha Vermelha, as Banshees são prateadas com poderes de soltar gritos muito altos. Elas também apareceram na série de Teen Wolf. É revelado que uma das personagens principais, a Lydia Martin, é uma Banshee. Exato. Ela é guiada pelos sussurros de outras Banshees em uma rede sobrenatural que somente ela consegue ouvir. O seu grito é usado para abafar os ruídos externos, que ela consegue ouvir essas vozes. Para que ela, neste caso, consiga ouvir essas vozes. Também aparece mencionado no livro de J.K. Rowling, autora de Harry Potter, como o bicho-papão de Seamus Finnegan, que também era uma Banshee. Por exemplo, nos X-Men também é um codename de um dos mutantes. Na série Lost Girl, a Banshee é uma espécie de fei que consegue prever a morte de integrantes das famílias reais. Uhum. Na série Sobrenatural, como eu te disse há bocado, na 11ª temporada, no episódio 11, as pessoas de um asilo são atacadas por uma Banshee. Elas ali são um bocadinho mais horrendas. Neste caso, comem o Mais cérebro das suas... agressivas, não é? Exatamente. 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 Elas comem o cérebro das suas vítimas e depois induzem a morte através de batidas na parede. O que é bem estranho. Entretanto, também uma última referência que eu tenho aqui é que elas são mencionadas na série de manga japonesa The Ancient Magus Bride. O nome original nem sequer Exatamente. nem vou tentar dizer, que é para não assassinar. Mahotsukai no Yome. Ora, aí Acho que é está. algo assim do género. É isso tudo, muito obrigado. A criada, a Silky, também é apresentada no capítulo 24 como sendo uma Banshee. Exatamente. E pronto. Super Este interessante. é o nosso episódio de hoje. Espero que tenhas gostado e espero que tenham gostado. Gostei sim. Nós voltamos para a próxima semana com um novo tema. Já sabem, conseguem ouvir o nosso podcast de graça tanto aqui no Spotify como no YouTube. Até à próxima, pessoal. Até ao próximo episódio.